Vou começar com um paradoxo. Em um país onde milhões de galinhas salvaram milhões de pessoas da fome, hoje a galinha se tornou uma unidade fabril impessoal, um produto de linha de montagem, desprovida do cheiro da terra, do sabor do sol e da memória. Não estamos comendo uma ave, estamos comendo estatísticas. Mas vamos voltar para onde tudo começou. Para uma época em que cada ovo era um ato de sobrevivência e cada galinha era um membro da família. É 1942. Leningrado sitiada. Nos porões das casas, as mulheres não escondiam ouro. Elas escondiam galinhas. Elas as batizavam como pessoas. Dúnia, Belka, Kudrisha. Elas botavam ovos mesmo em temperaturas abaixo de zero, enquanto bombas caíam lá fora. Esses ovos não iam para o mercado. Iam para as mãos das crianças. Um pouco mais ao sul, na Polésia ucraniana após a guerra de 1946, quando os grãos eram exportados em comboios de trem, as aldeias sobreviviam graças aos galinheiros comunitários. Cada quintal tinha 5 ou 6 galinhas pedrês, que recebiam soro de leite e infusão de urtiga. Naquela época, ninguém conhecia a palavra biotônico, mas entendiam intuitivamente. A força reside na simplicidade. As idosas bielorrussas chamavam o mel com água morna de néctar do sol. Elas o davam às galinhas após o inverno para fazer o sangue circular. No sul do Cazaquistão e nos Alpes do Quirguistão, havia o costume de dar às aves água com mel e damascos secos para que seu espírito não esmorecesse. Essas práticas eram passadas sem receitas, mas com a crença de que a natureza sabe mais do que qualquer fábrica. E funcionava. Após a hibernação de inverno, as galinhas começavam a botar, como se sentissem a primavera antes do calendário. Agora imagine, uma colher de chá de mel contém cerca de 0,5 milímetros de vitamina B2. Aminoácidos, triptofano, metionina, lisina, os mesmos que constroem penas e formam a clara do ovo. E também enzimas não encontradas em rações comerciais, diastase, catalase, invertase. Essas substâncias ativam o metabolismo no fígado da ave, fazendo o corpo despertar. No nível celular, o mel age como uma partida suave do motor. Não força a galinha a botar ovos violentamente, como estimulantes hormonais, mas a devolve ao seu ritmo natural. Mas onde está esse conhecimento agora? Por que quase ninguém fala sobre isso? Porque não pode ser embalado em um balde de plástico e vendido sob a marca Premium Feed. A natureza não pode ser patenteada. E se você não pode patenteá-la, não pode lucrar milhões. Desde o final da década de 1990, quando as rações compostas ocidentais e os aditivos farmacêuticos chegaram às fazendas pós-soviéticas, as antigas receitas foram declaradas não científicas. Foram varridas das revistas como poeira de um celeiro. Hoje, no rótulo de rações da moda, você pode ler dezenas de palavras: lactobacilos, enzimas, estimulantes. Mas tudo isso são apenas cópias sintéticas do que já existia em uma colher de mel de um apiário antigo. Eu verifiquei. 1 litro de água com uma colher de sopa de mel real não pasteurizado fornece uma concentração ideal, cerca de 5% de açúcares naturais. Isso não é apenas um líquido doce. É um elixir energético que inicia o metabolismo enzimático da galinha sem sobrecarregar seu coração. Você pode dar essa água pela manhã, uma vez a cada 2 dias, especialmente para galinhas poedeiras mais velhas. O principal é não ferver a água, caso contrário, as enzimas morrerão. O mel só se dissolve em água morna e viva. E se você acha que tudo isso é apenas um conto de fadas sentimental, lembre-se. Foi exatamente assim que os galinheiros em fazendas coletivas arruinadas se recuperaram após a guerra, com uma mistura de ervas, aveia e mel. Não havia ração composta, nem antibióticos. Havia fé na terra e observação. Hoje a indústria promete aves superprodutivas, mas esquece de mencionar que essas galinhas vivem em média 45 dias. As galinhas pedrês da minha avó, no entanto, viviam 5 anos, botavam ovos por 3 temporadas seguidas e, mesmo após a morte, tornavam-se fertilizantes. Parte do ciclo, não desperdício. Quando seguro uma colher de mel sobre um balde de água, sinto a mesma energia que elas sentiam. Aquelas que sobreviveram à fome e preservaram as sementes do conhecimento.
Isso não é apenas ração, é memória codificada em sabores. Podemos discutir sobre porcentagens de proteína, mas não se pode discutir com o que funciona. E o mel funciona. Ele conecta ciência e intuição, enzimas e tradição. Então, se você tem galinhas velhas, não as descarte tão rápido. Tente dar a elas uma chance, não com uma pílula, mas com uma colherada de calor. Deixe o mel lembrá-las de que a vida não é uma linha de montagem. Deixe a água com mel tornar-se um símbolo de retorno a si mesmo, à terra, ao conhecimento. Porque o conhecimento só sobrevive quando o passamos adiante. O próximo cofre abrirá em breve. Mel. Parece tão simples, certo? Um produto familiar a todos desde a infância, mas que esconde um sistema mais antigo do que qualquer instituto agrícola. Se você ouvir uma colmeia no verão, quando as abelhas estão trabalhando nas acácias, ouvirá o ritmo da vida que não precisa de humanos. E aqui está o paradoxo. A abelha, a criatura mais livre do planeta, cria algo capaz de restaurar a liberdade, até mesmo de uma galinha confinada em uma gaiola. Nós, humanos, construímos fábricas, laboratórios, instalações genéticas para melhorar a natureza. Mas acontece que a natureza já fez tudo isso, apenas de forma mais silenciosa e honesta. Quando dei água com mel às minhas galinhas velhas pela primeira vez, não esperava um milagre, mas o que aconteceu parecia exatamente um. Uma semana depois, elas começaram a cantar novamente. Aquele cacarejo matinal característico, quando o sol está apenas nascendo sobre o galinheiro. Suas penas tornaram-se mais densas, suas cristas ganharam cor. E aqui está o que é interessante. Não é mágica, é bioquímica. O mel é um concentrado de açúcares simples, frutose e glicose, que não exigem digestão. Nas galinhas, assim como nos humanos, eles são absorvidos diretamente pela membrana mucosa, alimentando instantaneamente o cérebro e os músculos. Mas o mais importante é que o mel afeta a microflora intestinal. Ele contém oligosacarídeos, prebióticos naturais que alimentam as bactérias benéficas no intestino da ave. São essas bactérias que determinam não apenas a imunidade, mas também a capacidade de absorver o cálcio, que depois vai para a formação da casca do ovo. É por isso que, uma semana após um curso de mel, os ovos tornam-se mais densos e fortes. Não é misticismo, é uma resposta bioquímica natural. Cientistas nas academias agrícolas soviéticas já realizavam experimentos na década de 1970 com a adição de mel à dieta de galinhas poedeiras. Na revista Avicultura, de 1978, pode-se encontrar uma nota da região de Omsk. A alimentação com uma solução de mel aumentou a produção de ovos em galinhas velhas em 17% e melhorou a sobrevivência dos pintinhos. Mas então tais publicações começaram a desaparecer. Em vez disso, começaram a aparecer artigos sobre premixes vitamínicos importados e antibióticos para a ração. A abelha foi substituída por um saco com logotipo corporativo. Sejamos francos. Na década de 1990, quando as holdings agrícolas ocidentais entraram nos mercados da CEI, não estavam apenas vendendo ração, estavam vendendo dependência. Aditivos e estimulantes de ração são uma droga industrial para os avicultores. Os primeiros lotes deram um efeito milagroso. As galinhas cresceram mais rápido, os ovos ficaram maiores, os lucros aumentaram. Mas depois de algumas temporadas, as galinhas tornaram-se quebradiças. A imunidade enfraqueceu, a fertilidade caiu e as fazendas foram forçadas a comprar novos lotes de ração milagrosa. Um ciclo vicioso. Agora imagine se cada avó em uma aldeia remota começasse a dar às suas galinhas mel, água com alho ou infusão de urtiga novamente. O mercado de estimulantes desapareceria. Bilhões de embalagens não vendidas, milhares de marqueteiros desempregados. É por isso que tais métodos são declarados folclore, porque você não pode colocar um código de barras em uma colher de mel. Você não pode patentear a bondade. But let's get back to practice. Honey isn't just energy. It's an organic antioxidant. It contains flavonoids and phenolic acids. These are what fight inflammation in the bird's body. A chicken is a sensitive creature.
If its liver is overloaded with toxins, if its feed is poor in vitamins, the body goes into energy-saving mode and egg production drops. But honey gently cleanses internal organs, improves circulation, and restores energy without stress. My grandfathers in the Tula Governorate used to say that every spring, before the active laying season began, they would place sun drinkers in communal chicken coops, wooden buckets with water and a spoon of honey. They didn't do it every day, but every 3 days in the mornings. They said so it's not sweet but beneficial. And indeed, it's all about the dosage. The optimal concentration is 1 tablespoon per liter of warm water. If more, the chicken's intestines won't be able to absorb the sugars, and the effect will be opposite. Important timing. Honey works best in the morning hours when the bird is most active. After noon, it might cause slight drowsiness. It's because of the rapid energy that the body processes in a matter of minutes that I advise a honey stimulation course not longer than 2 consecutive weeks, then a break for at least a week. This is enough to give the body a boost, not a burden. Há outro segredo do qual raramente se fala. Se você adicionar algumas gotas de vinagre de maçã, uma colher de chá para cada 2 litros, a água com mel, a atividade enzimática aumenta muitas vezes. O ambiente ácido ajuda o mel a ser melhor absorvido e também limpa os bebedouros de bactérias. Este é um truque antigo usado nas fazendas de Samarcanda. Eles davam às galinhas exatamente esta mistura, mel e ácido para as penas. Do ponto de vista econômico, também é uma revolução. O cálculo é simples. Se você tem 20 galinhas e dá a elas 1 litro de água com mel a cada 2 dias, cerca de 300 gramas de mel são usados por mês. Isso é menos de meio frasco. Mesmo que você compre um bom mel natural por 500 rublos, o quilo, o custo mensal será de 150 rublos. Agora compare isso com aditivos industriais que prometem um aumento de 15% na produção de ovos. Um frasco pequeno custa 700 rublos e dura os mesmos 30 dias. A diferença é óbvia. O mel é mais barato, mais limpo, mais seguro. E o mais importante, não destrói o fígado da ave como as drogas sintéticas. Realizei meu próprio experimento no ano passado. Eu tinha 10 galinhas velhas que quase não botavam. Em uma semana após o início do curso, consegui 4 ovos. 2 semanas depois, 8. No final do mês, uma média de 1 ovo por dia de cada uma. Sem antibióticos, sem hormônios. Apenas mel e fé na terra. Mas sabe o que é mais incrível? Não os ovos, mas os olhos delas. Os olhos das galinhas tornaram-se vivos, claros como se lembrassem por que viver novamente. E percebi. Isso não é apenas ração, é comunicação. Estamos acostumados a olhar para uma ave como um mecanismo, mas a galinha é um espelho do nosso sistema. Quanto mais artificiais somos, menos vida há nelas. Não estou defendendo o abandono da ciência. Estou falando de uma ciência que lembra suas raízes, de um conhecimento que não se compra, mas se herda. Uma abelha não conhece marketing, mas seu trabalho é a perfeição. Uma galinha não lê instruções, mas seu corpo escolhe o que precisa. Tudo o que se exige de nós é não interferir na natureza, mas ajudá-la a ser ela mesma. E assim, o mel no bebedouro não é apenas uma receita, é um símbolo de autonomia. É um protesto contra os monopólios de ração e um lembrete de que cada fazenda pode ser livre. Recuperar o controle sobre o alimento significa recuperar o controle sobre a vida. E quando você despejar sua primeira água com mel e ouvir suas galinhas se aproximarem do bebedouro com cacarejos de gratidão, saiba disto, você restaurou uma conexão da qual uma geração inteira foi privada. Porque somos guardiões do conhecimento. E esse conhecimento só sobrevive quando o passamos adiante. Quando digo que o mel pode reviver até uma galinha cansada, muitos sorriem com desdém. Ah, o que é o seu mel? Apenas açúcar e pronto. Mas o açúcar é energia vazia, enquanto o mel é uma biblioteca da vida. Ele contém enzimas vegetais, a microflora da colmeia, traços de própolis, pólen e sais minerais não encontrados em nenhuma ração composta. É um elixir vivo, codificado pela própria natureza. E aí reside o seu poder. O mel não alimenta diretamente, ele desperta. É como se lembrasse ao corpo da ave como é estar vivo. Em antigas aldeias nas regiões de Kursk e Chernihiv,
Havia uma tradição especial de primavera: preparar uma medovka. Isso não era uma bebida para pessoas, mas um bebedouro ritual para galinhas. Uma solução de mel, infusão de urtiga e água de nascente. Diziam, para as penas brilharem e o coração se alegrar. Porque uma galinha, como um ser humano, sente a primavera não pelo calendário, mas pela pele. E no momento em que a luz do dia começa a aumentar, seu corpo desperta, exigindo nutrição. Ela recebe vitamina D do sol, mas precisa de magnésio, ferro, cálcio e selênio para a má absorção. Tudo isso está no mel em microdoses, mas exatamente do tipo que o corpo pode absorver sem estresse. Laboratórios modernos contaram mais de 180 substâncias ativas no mel. Entre elas estão as enzimas diastase e glicose oxidase. A primeira decompõe amidos, ajudando o estômago da galinha a digerir melhor o grão. A segunda produz peróxido de hidrogênio, um antisséptico natural que limpa o intestino de bactérias patogênicas. É por isso que as galinhas que recebem mel adoecem com metade da frequência. Suas penas tornam-se densas e brilhantes, sua pele limpa e sua respiração leve. Sim, as aves também respiram de forma diferente. A respiração de uma galinha saudável é silenciosa e regular, enquanto a de uma doente é entrecortada, como um motor falhando. Agora, um pouco de história. Nos anos pós-guerra, especialmente na década de 1950, quando as aldeias ainda não tinham medicamentos veterinários, o mel era usado como remédio. Na região de Saratov, por exemplo, as galinhas recebiam água com mel e infusão de camomila para a inflamação intestinal. Na província de Arkhangelsk, a decocção de agulhas de pinheiro era adicionada ao mel para resfriados e fraqueza. No Cazaquistão e no sul da Sibéria, o mel era misturado com alho esmagado para manter o espírito aquecido. Essas receitas não vinham de um laboratório, mas da memória, da observação. As pessoas então viviam perto da natureza, e as aves eram uma extensão da família. Quando uma idosa dava água com mel às galinhas, ela não estava pensando em bioquímica, mas estava fazendo tudo certo. Hoje podemos explicar cientificamente. O mel aumenta o nível de hemoglobina no sangue da ave, melhora o transporte de oxigênio e, assim, melhora o metabolismo. Uma galinha que recebe mel não apenas se anima, sua energia interna realmente cresce. Os biólogos chamam isso de aumento do tônus corporal geral, mas na linguagem da aldeia soa mais simples. A galinha recuperou suas forças. Existem também formas especiais de usar o mel que poucas pessoas conhecem. Por exemplo, você pode usar o mel não apenas na água, mas também na ração. Antigamente, quando o grão era escasso, as donas de casa misturavam mel com farelo e ovo, fazendo uma pasta grossa que dividiam em bolinhas, bolinhos de mel, e davam às galinhas fracas ou após uma doença. Esse alimento restaurava suas forças em 2, 3 dias. Isso era um tipo de shake de proteína antes de existirem os suplementos proteicos. Se você cria galinhas no inverno, lembre-se de um detalhe importante. Ração seca e água gelada são as principais inimigas do metabolismo. A ave gasta energia demais para se manter aquecida. Mas se você der água morna com mel pelas manhãs, mesmo sem grãos, verá como ela começa a se mover mais ativamente, ciscando a cama e limpando suas penas. O mel é como gravetos em uma fornalha. Primeiro uma faísca, depois calor, depois vida. Agora vamos olhar para outro aspecto importante: a imunidade. A maioria das infecções nos galinheiros não começa com vírus, mas com sujeira e estresse. O estresse suprime os mecanismos de proteção, e é aqui que o mel desempenha um papel fundamental. Ele contém a enzima ácido glucônico, que estimula a produção de glóbulos brancos, os responsáveis pela imunidade. Na natureza, não existe imunomodulador mais suave. Portanto, quando uma ave bebe água com mel, ela não apenas obtém energia, seu corpo começa a se reparar. Mas nem todo mel é igual. Aqui reside outro engano. Supermercados costumam vender xarope pasteurizado sob o disfarce de mel, desprovido de enzimas. Esse mel parece bonito, mas está morto por dentro. Você pode comê-lo, mas não fará nenhum bem. Para as galinhas, você precisa de mel vivo,
não filtrado, não aquecido, preferencialmente com cristais. Tilha, flores silvestres ou trigo sarraceno, todos são bons, mas o mel de meliloto, trevo doce e de girassol são especialmente renomados por seu poder. Eles são ricos em magnésio e ferro, e esses oligoelementos específicos restauram o sistema nervoso da ave após o estresse. Um fato interessante: o mel pode reduzir os níveis de amônia nos dejetos. Não é brincadeira. Estudos da década de 1980 no Uzbequistão mostraram que com a adição de água com mel, a concentração de amônia no galinheiro caiu 20-25%. Por quê? Porque o mel normaliza a flora intestinal, reduzindo a putrefação. Menos putrefação, menos cheiro, menos moscas, menos doenças. É ecológico, simples e eficaz. Agora disso aí é um pouco de filosofia. A galinha é o barômetro de uma fazenda. Se ela está saudável, então a terra onde ela vive está saudável. E quando você dá mel a ela, não está apenas alimentando o organismo, está iniciando um ciclo de bondade. A abelha coleta néctar das flores, transforma-o em mel. Você dá esse mel à ave. A ave bota um ovo e o ovo é o começo da vida. Nessa cadeia não há fábrica, não há intermediário. Sem propaganda, apenas reciprocidade. Mas isso não é lucrativo para a indústria. Ela vende dependência. Compre o premix, compre o estimulante, compre o desinfetante. E tudo isso sob o pretexto de cuidar da ave. No entanto, a natureza não exige intervenção constante. Ela só precisa de um pouco de ajuda. Uma colher de mel, um balde de água limpa, sol e movimento. Tudo o que se exige de nós é não interferir na natureza, mas ajudá-la a ser ela mesma. Todo o resto é negócio. Na prática, se você quer aumentar a postura das suas galinhas, comece um curso de mel no início da primavera e no outono. É quando as aves passam por períodos estressantes. Muda de penas, mudanças de temperatura, dias mais curtos. Misture uma colher de sopa de mel em 1 litro de água morna. Dê pela manhã. Após 2 dias, substitua por água limpa. Repita por 10 a 14 dias. Não guarde a solução. Prepare uma fresca a cada vez. Se quiser potencializar o efeito, adicione 3 ou 4 gotas de tintura de própolis, comprada em farmácia, por litro. Isso aumentará a sua ação antisséptica e fortalecerá a imunidade. Às vezes penso em quantas gerações de pessoas criaram galinhas sem saber uma palavra sobre glicose e enzimas, e, no entanto, viviam em harmonia. E nós, armados com dados, pesquisas e laboratórios, conseguimos destruir algo simples. Paramos de ouvir a terra. Mas o mel é uma linguagem através da qual a natureza ainda fala conosco. E se aprendermos a ouvir novamente, as galinhas também falarão, com seu cacarejo matinal tranquilo, com seus ovos de ouro. Não podemos trazer o passado de volta, mas podemos trazer o respeito por ele. Cada colher de mel no bebedouro é como uma carta de um tempo antigo, onde tudo era honesto e direto ao ponto. Deixe suas galinhas beberem esta carta. Deixe-as lembrar, porque o conhecimento só sobrevive quando o passamos adiante. É uma sensação estranha quando você percebe que a vovó, com seu bule de ferro fundido, sabia mais sobre bioquímica do que dezenas de instituições. Estamos acostumados a pensar que a tradição é o passado e o laboratório é o futuro. Mas a cada ano que passa, a ciência confirma cada vez mais o que os camponeses sabiam intuitivamente. Mel para galinhas não é superstição ou ritual, mas um biorregulador preciso, capaz de mudar o metabolismo, a microflora e até o equilíbrio hormonal da ave. Esta é a verdadeira revolução que a indústria prefere manter em silêncio. Quando foram realizados estudos em Vitebsk, em 2003, sobre o efeito de adoçantes naturais na produção de ovos de galinhas, descobriu-se que a adição de 1% de mel à água potável aumentou a produção de ovos em 12-14% e, simultaneamente, reduziu a mortalidade em 8%. Os cientistas então escreveram secamente: efeito positivo nos processos metabólicos e resistência geral. Mas para dizer em termos humanos, as galinhas ganharam vida, começaram a se mover, a ciscar a terra, deixaram de ser apenas biomassa.
Por que isso acontece? É simples e brilhante. O mel regula os níveis de glicogênio no fígado. Este é o combustível de onde o corpo retira energia. Quando o glicogênio cai, a ave murcha, para de botar. Quando há o suficiente, o corpo funciona como um relógio. A ração pode saciar, mas não pode reviver. O mel, porém, revive. Agora vamos falar sobre hormônios. Uma galinha não é uma máquina, é uma criatura endócrina. Assim como nós, tudo nela depende de equilíbrio. Se a glândula tireoide está fraca, a produção de ovos cai. Se as glândulas suprarrenais estão sobrecarregadas, a ave perde penas. O mel contém oligoelementos que afetam especificamente esses sistemas: zinco, iodo, boro, cobre. Tudo em microdoses, mas em forma bioavailable, o que significa que são absorvidos completamente. É como sintonizar um rádio antigo. Apenas um pequeno ajuste na frequência e a música volta. As granjas modernas alcançam os mesmos efeitos, usando estimulantes hormonais e antibióticos. Mas o resultado é de curta duração e enganoso. O corpo da galinha trabalha até a exaustão. É por isso que uma poedeira de fábrica vive 45, 60 dias, enquanto uma de quintal vive 5 anos. Pense nisso. O sucesso da fábrica, produzindo 4 dúzias de ovos, custa uma vida inteira, e a galinha da vovó dava em média 180 ovos por ano. Menos, mas cada um era alimento, não uma casca vazia. Nas fazendas coletivas soviéticas, antes do advento das rações compostas, as galinhas eram alimentadas com uma mistura: farelo, batatas cozidas, urtigas, folhas de beterraba, um pouco de giz e, preste atenção, uma colher de mel em um balde de água 2 vezes por semana. Isso era considerado a norma. Foi assim que a avicultura foi criada nas regiões de Penza, Tambov e Bryansk. E ninguém chamava isso de bio. Era a vida. O mel também afeta o estresse. Sim, as galinhas ficam estressadas, especialmente no inverno, com variações bruscas de temperatura, superlotação ou mudanças na dieta. Seus níveis de cortisol aumentam, o que bloqueia a produção de hormônios reprodutivos. O mel contém adaptógenos naturais, semelhantes à ação do ginseng e do eleuterococo. Eles estabilizam as glândulas suprarrenais e reduzem os níveis de estresse, o que significa que a produção de ovos se recupera naturalmente, sem estimulantes. Se você notar suas galinhas começando a arrancar penas ou bicar umas às outras, não é apenas mau comportamento, é estresse. Tente um curso de 1 semana de água com mel pelas manhãs, morna em bebedouros limpos. No terceiro dia, o comportamento delas mudará. As aves se acalmam, param de entrar em pânico quando você se aproxima. Isso é equilíbrio hormonal, restaurado sem injeções ou pós. Agora sobre tecnologias de ração. As fábricas adoram dizer que a ração composta é um produto precisamente balanceado. Mas balanceado não significa vivo. Não leva em conta as microflutuações do clima, as características individuais das aves, o estresse ou as mudanças sazonais. No entanto, o corpo de uma galinha funciona como um relógio, mas no ritmo da natureza. O mel é um regulador universal que compensa o que falta na ração seca: umidade, enzimas, oligoelementos e energia vital. Em manuais agrícolas antigos da década de 1950, você pode encontrar a frase: "O mel fortalece o espírito da ave". Naquela época, eles não sabiam que espírito era simplesmente a força do sistema imunológico, mas a essência permanecia a mesma. Uma ave saudável não fica doente se seu corpo estiver equilibrado. Hoje isso é chamado de homeostase, e o mel, por incrível que pareça, é um de seus melhores reguladores. Para aqueles que desejam aplicar isso na prática, se você tiver muitas galinhas, prepare a solução em um volume grande, de uma só vez. Para 10 litros de água, use 8 a 10 colheres de sopa de mel. Mexa até dissolver completamente. Os bebedouros devem ser de cerâmica ou esmaltados, não de metal. O mel oxida em contato com o ferro. Dê a solução pela manhã, quando as galinhas estão mais ativas. Após 3, 4 horas, substitua por água limpa para evitar que azede. Se suas galinhas estiverem na muda de penas no outono, adicione um pouco de levedura, 5G por litro, à água com mel.
Isso fornecerá vitaminas do complexo B, necessárias para o crescimento das penas. Se quiser potencializar o efeito, misture uma gota de óleo de peixe. Foi exatamente isso que foi feito no norte da Rússia. O mel fornecia energia, o óleo de peixe fornecia vitamina D e a levedura fornecia nutrição para as penas. Bioquímica de aldeia simples, mas funciona melhor do que qualquer aditivo importado. O mel também ajuda com problemas respiratórios em aves. Se o galinheiro estiver úmido e fresco, as galinhas começam a espirrar e respirar pesadamente. Dilua o mel com água morna e adicione algumas gotas de tintura de eucalipto, um inalador natural direto no bebedouro. Em um dia, a respiração se tornará mais regular, sem antibióticos, sem produtos químicos. Muitas vezes penso que a indústria não teme o mel, mas a ideia de autossuficiência. Porque se um produtor entende que já tem tudo o que precisa, grama, água, abelhas, sol, ele deixará de ser um consumidor. E isso é uma ameaça a um sistema onde tudo é medido por vendas. É por isso que o conhecimento antigo foi ridicularizado, substituído por propaganda, chamado de arcaico. Mas tudo o que é grandioso sempre parece arcaico até que se torne moda novamente. O mel não é apenas um produto, é um símbolo de confiança na natureza. Quando você pega uma colher e a dissolve em um balde de água, você entra em uma aliança com aqueles que viveram antes de você. Você continua uma linhagem de gerações, onde o conhecimento era passado não por livros, mas por mãos e olhos. Esta é a verdadeira ciência, não desapegada da terra, mas crescida dela. E enquanto as abelhas voarem, enquanto as galinhas ciscarem a terra e cacarejarem ao sol, temos a chance de restaurar o equilíbrio perdido. Porque o mel não é apenas doçura, é a memória do mundo que pode ser dissolvida na água e dada para a vida beber. E se pelo menos uma galinha começar a cantar novamente depois disso, então não foi em vão. Se esta história mudou sua visão sobre coisas familiares na fazenda e sobre como a natureza cuida de nós, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Continuamos a desvendar páginas de história e conhecimentos que tentaram esquecer. Semeie o futuro conosco, retornando às raízes. O próximo cofre abrirá em breve.